sejam todos muito bem-vindos. É uma grande satisfação recebê-los aqui nesse talk promovido pelo CAU Rio de Janeiro. Essa conversa, esse papo, ele faz parte dos eventos preparatórios, né, para a nossa 5ª Conferência Estadual de Arquitetura e Urbanismo do CAU Rio de Janeiro, que vai acontecer esse ano no dia 1º de outubro, já estão todos convidados, no Palácio Gustavo Capanema. Tem até um pequeno desenho dele aqui no fundo das nossas imagens. Bom, eu sou a Leila Marques, eu sou conselheira federal pelo CAU Rio de Janeiro, né? E vou ter assim, a honra aqui de mediar essa conversa sobre esse tema que deixou de ser uma preocupação de futuro, né, gente, para se tornar um desafio do presente, que inclusive será uma das mesas da nossa conferência, que é as cidades costeiras diante dos extremos climáticos, né? Nós sabemos que as chuvas intensas, ondas de calor, deslizamento, inundação, enfim, está mostrando que a gente precisa repensar a forma como a gente planeja a nossa cidade, como a gente ocupa a nossa cidade, como a gente cuida, né, da nossa cidade. E, enfim, mais do que responder essas emergências, é preciso construir territórios resilientes, capazes de proteger vidas, preservar os ecossistemas, oferecer mais qualidade de vida para toda a população. E aí é óbvio que, né, puxando a brasa para a sardinha aqui dos arquitetos e urbanistas, nós temos um papel fundamental nesse processo, mas é uma agenda que exige diálogo de diferentes áreas do conhecimento, de gestão pública, de todos os setores da sociedade, e é justamente esse olhar multidisciplinar que a gente traz hoje aqui para essa conversa. Então, hoje a gente tem aqui a querida professora Cecília Herzog, paisagista urbana, uma das maiores referências brasileiras de soluções baseadas na natureza, sempre falam no nome dela. O Roberto Salomão, que é arquiteto e urbanista, é secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes, Pernambuco, trazendo aqui a sua experiência de gestor, né, público diante desses desafios climáticos. E temos também aqui o oceanógrafo especialista em planejamento espacial marinho. Isso para a gente vai ser muito bom também entrar aqui nessa conversa, que é o Regis Pinto de Lima. Tá? E ele aqui vai trazer também, bater essa bola com a gente. Então, todos aqui sejam muito bem-vindos. Espero que esse encontro inspire algumas reflexões, enfim, a gente possa compartilhar experiência. É tudo, sim, uma conversa bem informal. Quem quiser fazer uma parte na conversa, na resposta do colega, vamos ficar assim à vontade, só que não pode falar junto, né? Senão os nossos ouvintes podem não entender. Como o Roberto Salomão pode, a qualquer momento, precisar fazer uma fuga rápida para o prefeito dele, que chegou e chegou com tudo, eu vou iniciar essa conversa, né, com o Roberto, falando... Na verdade, é uma pergunta que pode todo mundo depois complementar, mas eu vou especificamente, já que ele é de Jaboatão dos Guararapes, ele não, né? Ele trabalha para esta prefeitura, e que eu sei, né, li a respeito, que ela tem enfrentado eventos climáticos severos nos últimos anos, e aí eu quero saber como é que tem sido esse enfrentamento, né, nesta cidade onde você trabalha, para a gente depois poder correr atrás de que princípios aprendidos nessa sua experiência podem servir de referência para as outras cidades costeiras, né, do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, né, que tem essa preocupação também. Então, abro com o Salomão e passando depois para os nossos amigos, fazendo uma pergunta bem semelhante. Bom, primeiramente agradecer o convite, é uma honra participar desse talk, sobretudo na presença dessa mesa aqui, extremamente significativa, e saudar todos os membros aqui dessa conversa aqui, online, na pessoa da nossa moderadora, Leila Marques. Veja, quando a gente fala no enfrentamento, é importante que a gente tenha, sobretudo na esfera municipal, qual é a grande preocupação da gente. Não adianta atuar, né, de forma isolada no território do município. Apenas situando as pessoas que estão nos ouvindo, Jaboatão dos Guararapes é o 2º maior município do Pernambuco, tanto em população quanto em PIB. Ele é contíguo ao Recife. Então, se existe uma conurbação urbana metropolitana, ela é formada fundamentalmente pelos municípios de Olinda, Recife e Jaboatão. Então, você não sabe efetivamente quando termina Recife, quando termina Olinda, Jaboatão, Recife. Existe aí uma
Região uma metropolitana. relação contínua, é um contínuo urbano, diferentemente dos outros municípios que conformam a região metropolitana, que é formada por 14 municípios, né? Essa conurbação ela é mais forte. Então, quando a gente pensa nesse enfrentamento, primeiro ele passa necessariamente por uma questão metropolitana, né? A gente não consegue, de fato, fazer esse enfrentamento de forma isolada. Não adianta Jaboatão cuidar de determinadas questões relacionadas, por exemplo, ao avanço do mar, sem Recife também, né, trabalhar isso, sem Olinda fazer isso, sem Paulista e assim sucessivamente. Tanto que há uma articulação por parte do município do Jaboatão dos Guararapes junto ao governo municipal e à agência metropolitana para que este tema seja, sim, tratado de forma metropolitana. Não dá para o município tratar isso sozinho. Por exemplo, lá atrás, alguns anos atrás, por uma questão de emergência, né, do avanço extremo do mar na nossa costa, no nosso litoral, Jaboatão iniciou um processo de engorda da praia. Só que parte desse material que foi colocado, né, há alguns anos atrás, ele começou a fugir, a perder esse material. Em função, sobretudo, porque as outras cidades, né, os outros municípios, não fizeram efetivamente as ações que precisavam fazer. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar holístico, esse olhar, né, do conjunto, para que a gente possa, de fato, ter esse enfrentamento. E esse olhar holístico, ele passa necessariamente pelo envolvimento direto de toda a população. E aí eu chamaria a atenção, inclusive numa iniciativa que Jaboatão recebeu recentemente, uma premiação, né, sobre os NUPDECs, né, sobre os núcleos comunitários de defesa, de proteção e defesa civil, onde pessoas das comunidades são capacitadas a serem agentes de defesa civil. Então, eu tenho uma ação permanente junto a essas comunidades, onde esses núcleos são instalados, junto com a nossa defesa civil oficial. Então, a gente ganha capilaridade e a gente consegue desenvolver ações educativas, ações preventivas e ações, né, dentro da emergência desses eventos climáticos. Então, esses núcleos, eles têm sido fundamental para que a gente possa, de fato, salvar vidas no caso desses eventos climáticos extremos e, sobretudo, iniciar ações contínuas, permanentes, no sentido de preparar essa população e esses territórios para esses eventos climáticos, já que a gente vai ter que conviver com eles daqui para frente. O seu destaque mesmo é essa operação integrada, né? Que não adianta Sim. você fazer no seu quintal se o quintal do vizinho está correndo o mesmo risco e não toma nenhuma providência. Não adianta a gente fazer soluções baseadas na natureza aqui, acolá, pontualmente, etc. Ok, isso como estudo de caso, como um artigo científico, beleza. Mas do ponto de vista da efetividade, da eficácia e eficiência... Uhum. Não. Tá bom. Eu vou passar para o Regis, então, que vou deixar a Cecília assim, que com as soluções baseadas na natureza para fechar essa questão, e perguntar a ele sobre o que é isso, planejamento espacial marinho, como é que isso pode contribuir de alguma forma para aumentar a resiliência, o quê? Para cuidar desses eventos de erosão costeira, o que esse planejamento espacial marinho contribui, como é que isso funciona? Explica para a gente aqui, arquitetos. Leila, bom, primeiro, obrigado pelo convite. Queria parabenizar aqui meus colegas também de mesa. É sempre bom estar conversando com os arquitetos, com os urbanistas, né? Principalmente porque é o que o Roberto acabou de falar, né? Da necessidade da integração, da multidisciplinaridade, né? Porque, como ele mesmo falou, e eu conheço o projeto de Jaboatão, foi muito bem feito, né? Mas, tecnicamente, todas as engordas precisam ser, né, monitoradas e, eventualmente, realimentadas, e as correntes marinhas e a erosão marinha não respeita limite
municipal, estadual, nada disso, né? Os ecossistemas, quando são compartimentados ou separados, isso dificulta muito as soluções baseadas na natureza, né? Muitas vezes a gente tem que refazê-los, né? Mas eu queria usar um pouquinho aqui da minha experiência aí de mais de 30 anos como analista e gestor ambiental aí no nível federal, né? Tanto no Ministério do Meio Ambiente, eu coordenei o gerenciamento costeiro a nível nacional, né? Tenho bastante experiência no IBAMA, no ICMBio, com unidades de conservação, com licenciamento. Alguns planos que estão nesse momento acontecendo, eu acho que é um momento importante, né? Eu vou chegar no planejamento espacial marinho, mas o Ministério do Meio Ambiente, né, lançou recentemente o Plano Clima, né? E o Plano Clima tem vários aspectos, né? A zona costeira está contemplada num capítulo, né? Como temos também o programa das cidades verdes resilientes, né? Que também é outro programa muito importante, tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. E aí trago, né, para a questão mais costeira e oceânica, tanto o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que existe desde 1988, e nesse momento ele está sendo refeito, a terceira edição, o terceiro Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, está nesse momento sendo reformulado. Então, assim, é o momento de agir, é o momento de participar, é o momento de integrar, né? E o planejamento espacial marinho, né? Que o Brasil mesmo, desde 2017, quando nós assumimos um compromisso voluntário na ONU de fazer o planejamento espacial marinho no Brasil, foi um processo longo que está em pleno desenvolvimento. Tá? Então, o planejamento espacial marinho, na verdade, assim, no caso do Brasil, é o planejamento de todos os usos e potenciais de usos de toda a Amazônia Azul. E aí nós vamos da linha de costa até a borda da plataforma continental e até as 200 milhas. Né? Então, numa escala, né, vocês como arquitetos sabem, numa escala muito maior, e numa dificuldade no sentido que estamos mapeando, né? E aí são 4 regiões, são 4 grandes projetos, né? Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, que começou em 2022 com o Sul, né? Que está em desenvolvimento, o Nordeste já está em desenvolvimento, o Sudeste está começando agora, né? Já tem um ano aí de atividades, e o Norte começa agora também. Né? E esse mapeamento, né, esse diagnóstico desses usos e potenciais usos, eles vão ser muito importantes para a gente tratar essa Amazônia Azul, porque ela é a mesma área do que o continente. Né? Mas o que o nosso assunto aqui trata, né, e o planejamento espacial marinho, por exemplo, qualquer atividade que acontece, seja costeira ou offshore, ela tem um hub costeiro e vai afetar com certeza aquela cidade, aquele município, em função do desenvolvimento daquela atividade. Já o gerenciamento costeiro trabalha na nossa escala do que nós estamos conversando aqui, né? Na escala ali das 12 milhas no mar e em todo o município costeiro. Né? E é aí que a gente tem que encontrar algumas soluções. Existe um programa também nacional lançado em 2018, que é o Programa Nacional da Conservação da Linha de Costa. Ele está sendo reformulado, eu estava no Ministério quando nós lançamos esse programa, e ele é justamente para olhar a costa brasileira, identificar os pontos de erosão, os pontos principais de atuação e buscar soluções. Né? E uma das soluções, por exemplo, que nós lançamos em 2018 no âmbito da Comissão Interministerial para Recursos do Mar, a CIRM, foi um guia, né, de diretrizes para a construção de obras, né, para a erosão costeira. E a foto desse guia é justamente a engorda lá de Jaboatão. Né? Então ele traz, e é uma coisa muito prática, é uma contribuição prática, e assim várias prefeituras, vários estados estão usando isso, que é um guia assim de quando fazer, como fazer, assim, uma primeira edição, né? Foi feita em 2018, nós temos muitas outras novidades técnicas e tecnológicas acontecendo, mas ele traz muito essa questão de buscarmos soluções baseadas na natureza, ou seja, onde a gente tem ecossistemas costeiros, manguezais, restingas, dunas, recifes de corais, o capital é mantê-los. Nenhuma obra vai substituir a função de proteção desses ecossistemas costeiros, né? Nenhuma, né? E o custo sempre é muito elevado, né? Então isso é muito importante. E dentro disso o Ministério também lançou alguns programas, como o Procoral,
né, e o Pró-Manguezal, que são programas que justamente buscam, né, uma estratégia nacional para manutenção do que ainda nós temos, né? 40% Ou seja, Regis, o mar ninguém segura, né? O que a gente tem que se segurar é na forma de construir nessas regiões e de não afetar toda uma estrutura, né, da natureza, que é o que, durante esses anos todos, desde que o mundo é mundo, segurou de alguma forma, né? Mas você acha assim que é inevitável? Vamos deixar esse pensamento assim, é inevitável perder algumas cidades em poucos anos? Vamos deixar isso para o segundo round? Vou passar para a Cecília. Falou tanto agora em soluções baseadas na natureza, Cecília. Onde é que elas entram para segurar esse avanço do mar? Qual é a sua experiência sobre isso? Manda ver. Bom, primeiro, assim, super bom estar aqui com vocês. Adorei estar aqui com o Regis e com o Roberto Salomão, muito legal. A Leila é sempre um prazer, né? A gente estar junta, assim, podendo contribuir. Eu acho que assim, do que foi falado aqui, eu acho que tem alguns pontos que são absolutamente fundamentais, né? A gente precisa ter realmente uma visão sistêmica sobre a paisagem, né? Seja ela, como a gente está falando de cidades costeiras, né? A paisagem, o Regis trouxe a questão mesmo da borda, né? Como é que é essa interação terra-mar, né? Como é que é isso, como é que isso impacta, como é que a gente consegue, a gente está assistindo aqui há muito tempo, né? O mar ganhando, ganhando territórios, né? Ganha territórios. Isso, no que hoje é o meu interesse maior, que é a questão das bacias de esponja, que vai além da cidade esponja, que hoje já caiu no conhecimento público, até pela própria emergência, né, que a gente está vivendo. A gente não vive mais uma mudança do clima, o clima já mudou e está mudando cada vez mais aceleradamente. A gente está assistindo isso, é a discussão do momento, Super El Niño, o que vai acontecer, o que já aconteceu há 2 anos atrás, lá quando teve o outro El Niño. E a gente está numa questão que já podia ter sido resolvida há muito tempo. Eu nem vou voltar atrás, porque eu trabalho nisso há 20 anos e venho advogando e tentando fazer algum movimento que eu acho que eu até, de uma certa maneira, contribui muito, até para o PCVR, né, Plano de Cidades Verdes Resilientes, enfim, levar esse tema à frente, né? Eu fui muito pioneira nisso, daí de tirar isso da academia, inclusive levar para o público, e é uma paixão que eu tenho, né? Eu acho que é até uma missão mesmo. E eu acho que, assim, não tem, que nem foi falado, não dá para pensar em jardim de chuva que vai resolver problema de inundação. Não tem. Né? Eu acho que isso tudo aí é muito... não sei se é um marketing, se é a maneira de continuar fazendo como sempre fez, bota um jardim de chuva lá e tudo bem, vamos embora detonar toda a paisagem, que acontece no Rio de Janeiro violentamente. Né? A gente está assistindo desmatamento no Rio de Janeiro acontecer, seja no Jardim Botânico, lá no IMPA, seja... Eu nem estou morando no Rio mais, né? Hoje até estou aqui, vou passar o começo de agosto no Rio, e até quero visitar esses lugares que eu estou assim, muito, muito angustiada de ver de longe o que está acontecendo. O corte de árvores indiscriminado, o aumento de construção, impermeabilização do solo, isso tudo é o contrário do que a gente devia estar fazendo. Né? Eu acho que já advoguei, já assim, briguei mesmo, né? Assim, no front, nos pré-eventos internacionais, lá de 2012, 14, 16, que a gente teve lá inúmeras oportunidades de fazer diferente, não fizemos, né? Nós não fizemos, não. O prefeito decidiu não fazer, né? Eu acho que a gente tem que trazer essa realidade. Só que agora a gente está aí com a crise assim, gigantesca, né? As pessoas estão em risco. Eu estou até fazendo um doutorado pela Universidade de Lisboa, que eu vou trabalhar no Rio de Janeiro com o pessoal da UFRJ, da Poli, da FAO, e eu vou trabalhar com bacia esponja numa bacia do Rio de Janeiro que ainda não está definida. Isso aqui é bem em primeira mão para vocês, tá? Então, a gente vai estar, de fato, desenvolvendo conhecimento a partir disso, né? Então, e querendo depois parcerias, enfim, com outras pessoas também. E vai ser muito importante, porque eu acho que o que acontece na bacia tem impacto na foz, né? Lá embaixo. Porque se você não tem um sedimento que desce, que vai alimentar naturalmente a foz, né? Temos aqui o Regis, que sabe disso melhor do que eu, né? Isso daí altera, porque o sedimento que não sai, o mar entra, né? É mais ou menos muito simples. Então, o que acontece em terra está ligado com o mar.
Então, se a gente não souber que a gente precisa trabalhar com a bacia como um todo, a bacia é a unidade ideal de planejamento, e trabalhar com soluções sistêmicas, né? Baseadas na natureza, seja reflorestando morro, seja fazendo intervenções nas áreas de beira cursos d'água, né? Como é que a gente devolve áreas de alagamento naturais, né? Áreas de inundação que já foram brejos e tudo, que foram totalmente selados, essa água vai para algum lugar. E com a quantidade de chuva que está caindo hoje em milímetros, não tem como segurar, cara. Não tem. A coisa é absolutamente grave e a gente não pode botar, assim, tentar olhar, não, mas mais ou menos, vamos tentar. Não dá. E a gente está atrasado pra caramba. A gente só fala em plano de contingência. Como é que a gente vai tirar o pessoal para não morrer? Que é importante pra caramba, né? Então, eu acho que essas ações da Defesa Civil, acompanhei há, sei lá, 10, 15 anos atrás, o trabalho da Defesa Civil do Rio de Janeiro, lá com as sirenes nas favelas, para tirar as pessoas com as estratégias mesmo de encontro, para não morrer, né? Aí não havia, na hora da tempestade, você não ouve a sirene, porque a chuva é tão barulhenta, com tanto raio, que não escuta a sirene. Então, você tem muitas limitações que só aparecem no desenrolar da atuação, né? Então, eu não estou nesse front hoje, né? Eu estou num outro momento da minha vida, mas continuo muito antenada e, assim, defendendo muito que a gente tome iniciativas emergenciais mesmo e bote o dinheiro onde tem que botar e não incentive mais impermeabilização de solo onde não pode ter. Então, para fechar, para não me alongar muito, é isso, né? Eu acho que assim, visão sistêmica, olhar para a bacia como um todo, mapear, né? Eu acho que aí a gente tem várias metodologias que a gente aplica aí no planejamento e na maneira como a gente vai trabalhar, e desimpermeabilizar e vegetar com vegetação nativa, e educar as pessoas, sensibilizar as pessoas, e fazer com que as pessoas se conectem com a natureza, que hoje o que me interessa mais é isso. Tá? Porque se a gente não sensibilizar e não for co-criado, a gente não mantém. As pessoas vão querer tampar o córrego, porque elas acham que a cultura ainda é do tentativa de controle até na cabeça do morador. Às vezes até o morador mais pobre entende melhor do que o mais rico, né? Porque ele está lá perdendo tudo todas as chuvas. Né? Então, ou seja, não tem como desassociar o que está acontecendo em oceanos, adentrando, né, nas cidades, com também a quantidade de água que as próprias cidades recebem, entendeu? E em algum lugar, em algum momento, elas têm que ir para o mar, essas águas, né, e não ficar boiando nos nossos asfaltos e fazendo enchentes, deslizamentos, coisa e tal. Ou seja, a tal da ação integrada. Começa o Roberto falando em integração entre municípios, né? O Regis fala sobre esse cuidado também que a natureza, para proteger esse avanço do mar, e você fala agora o cuidado também dessas ações, tanto daquilo que chove já na área urbanizada, quando você tem um lugar para coletar, um lugar em escala, não é um jardim, é uma bacia, coisa e tal, você vai minimizar outros danos, enfim, né? Então, você, de alguma forma, essa água que cai do céu, que tem caído a precipitação cada vez está maior, ela tem que escoar para algum lugar. E, de alguma forma, ela tem que ser feita que não... Diga. Dedinho. Ela não tem que escoar. Na verdade, segurar, ela tem que ficar onde ela caiu. Você tem que ter bacia de acomodação, áreas de infiltração, para infiltrar de uma volta, estratégia de segurar, retardar o máximo. É uma lógica totalmente diferente da drenagem tradicional. Que é aquelas bacias que tem aqui na Praça da Bandeira, que é um bolsão, não, que é o piscinão. Não. Essa tem que escoar. Essa bacia ela já tá. Esse daí é uma discussão, porque a gente tem soluções híbridas que são necessárias, tá? Mas a gente tem que ter uma outra visão, que é segurar a água onde ela cai, de preferência em alagados construídos que tenham vida, que tenham biodiversidade, porque se não tiver biodiversidade, não é a solução baseada na natureza. É a solução de engenharia, que vai juntar lixo pra caramba no lugar de água. Então, a gente tem experiências já comprovadas da ineficácia de piscinões. Né? Os piscinões funcionam se eles estiverem associados a outras intervenções integradas nas paisagens, né? Nos territórios, de forma sistêmica e com gente capacitada interdisciplinarmente,
trabalhando junto, né, transdisciplinarmente, trabalhando com o governo, com o morador, com os agentes locais, todos os stakeholders, né? Então, eu acho que aí é uma coisa muito mais complexa do que a gente... porque a gente vem de uma era da certeza onde achava-se que tudo que era calculado matematicamente estava resolvido. Não é assim que funciona a natureza. É outra coisa. Então, é uma outra visão mesmo, tá? Diga, Roberto. A gente tem que parar de investir só em infraestrutura cinza, achando que a infraestrutura cinza ela vai resolver o mundo, né? E trabalhar efetivamente nas cidades a infraestrutura azul, a infraestrutura verde, e assim sucessivamente, de uma forma sistêmica, integrada. Né? E como é que você coloca isso no centro disso? E você, Salomão, que está como gestor público hoje, como é que você faz para integrar esse planejamento urbano, defesa civil, enfim, com essa adaptação climática, para deixar de ser uma ação isolada e começar a se tornar uma política pública permanente? Qual é a ação que a gente... É educação, é insistência, é mostrar, é deixar a casa cair para fazer o plano de contingência? Como é que você trabalha isso? Veja só, primeiro a gente tem que definir os marcos que vão, digamos assim, nortear toda essa ação das políticas públicas. Toda política pública ela tem que ser pensada nessa perspectiva da complementariedade, né? São as várias disciplinas que estão atuando sobre a gestão municipal e a gente precisa integrar isso. Então, aqui atrás, vocês estão vendo aqui, cada sala do complexo administrativo do município tem um mapa da estratégia. Então, no mapa da estratégia, a gente tem as diretrizes estratégicas e tem os objetivos estratégicos. Tem missão, visão, valores, para que as pessoas, os funcionários, os colaboradores, o cidadão, ele internalize isso dentro de uma lógica do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, por exemplo, este PPA, ele foi o primeiro PPA que a gente lançou para todos os colaboradores da prefeitura. A gente fez um grande evento mostrando de onde surgiu, né, esse mapa da estratégia, o planejamento estratégico municipal, e a gente levou, então, para uma quadra todos os funcionários da prefeitura, para que eles entendessem que eles não estão trabalhando de forma isolada. Eles fazem parte de uma estratégia, de um projeto de município, de um projeto de cidade, né, e que passa necessariamente por tudo isso que vocês estão colocando aqui, por essa visão sistêmica. Então, por exemplo, o nosso plano diretor foi revisado recentemente, ele traz todos esses valores. Por exemplo, um exemplo que algumas cidades já estão adiante disso, a questão da ortoga verde. Então, a gente definiu um conjunto de soluções baseadas na natureza que servem de referência e a construção ela começa a obter bonificações a partir da utilização daquele elenco de soluções baseadas na natureza e que não se resumem àquelas que estão ali relacionadas na lei, mas outras que venham, então, a serem criadas, adotadas, enfim, né, a partir dessa visão interdisciplinar que a gente tem. Então, o plano diretor ele já agrega algumas questões. Por exemplo, Jaboatão teve um estudo feito pela Universidade Federal de Pernambuco do mapeamento das áreas de risco, que é o plano de risco do município. Extremamente bem elaborado, de forma multidisciplinar, e a gente, então, traz, né, coloca essa camada das áreas de risco justamente para interagir com os parâmetros urbanísticos, ou seja, naquelas áreas de alagamento, naquelas áreas de risco, naquelas áreas críticas, o próprio plano diretor já trabalha como será a ocupação naquela área. Só para o nosso planejamento estratégico, ele dialoga com o plano diretor, que dialoga, enfim, com todos os instrumentos que a gente vem trabalhando aqui, com o mapeamento de risco, com o plano de risco do município. Então, eles são concatenados. E, logicamente, a gente precisa da implementação desses instrumentos. Eu acho que, diante de tantos eventos climáticos, acho que principalmente prefeitos, coisa e tal, de cidades, municípios assim, marinhos, né, costeiros, eu acho que eles estão entendendo, né, que a emergência, eu acho que acho que está um pouco menos difícil, né, dialogar e mostrar. Aí eu passo até para o Regis, aquela pergunta que eu deixei no ar. Regis, tem cidades que
estão construídas de forma que é inevitável algumas perdas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente acha que o pior é a Tafona, né? É uma cidade no norte fluminense, perto de Campos de Goytacazes. É uma cidade que, nossa, já não sei quantas unidades habitacionais já vieram abaixo e tudo. Isso é uma situação assim inevitável, ou que medidas esse estudo desse planos costeiros e tudo que você acha que pode minimizar, enfim, né? Não vou dizer parar, porque a gente não vai segurar, mas de que forma a gente pode ver isso, minimizar essas questões? Bom, Leila, eu acho que a questão... Vamos pegar o Rio de Janeiro, então, né? Onde estamos, eu estou aqui em Angra dos Reis. Nós temos várias causas, né, desses conflitos que nós temos aí de erosão ou de inundação, né? Por exemplo, a erosão costeira, ela praticamente se dá muito, né, na sua maioria, pela pavimentação, né? Onde se constrói onde não deveria, geralmente, em cima de uma PP, né? Em cima de uma restinga, em cima de duna, que foi moldada, construída naturalmente para proteger a erosão, para receber a energia, toda a energia que destrói, né, ela absorve naturalmente, né? Então você bota uma pavimentação, uma estrutura, então é óbvio que vai haver um conflito. Então essa é o que a gente tem visto, né, ao longo do litoral. Mas é muito importante o que a Cecília colocou também das bacias hidrográficas, é fundamental. A Tafona, como você falou, Leila, não é... O mar está entrando porque não chega mais o sedimento do rio, né? O Rio Paraíba do Sul, todo o sedimento está ficando nele, né? Ele está sendo usado, a água está sendo usada, né? Então o mar avança. Nesse caso de Atafone, não sou eu que estou dizendo, são os estudos, vários estudos que mostram isso, que a erosão ali, o município costeiro está sofrendo porque na sua bacia hidrográfica ela foi totalmente desnaturada, seja nas suas matas ribeirinhas, seja o uso da água, seja o uso do próprio sedimento. Então, assim, para você, como os problemas que estamos enfrentando têm a ver com a questão continental, né? Então, a gente fala muito da água, né? Mas o ciclo da água continua sendo o mesmo, né? Só que essa água, né? As temperaturas dos oceanos é o que a gente está vendo aí, né? Agora todo mundo está vendo, né? Os mapinhas dos oceanos, do El Niño, tá entendendo? O El Niño, aqueles redemoinhos aí no mar. É muito mais água na atmosfera. Então, a zona costeira não é só continente e mar, é atmosfera, né? Então, nós estamos, assim, numa movimentação de água do mar para o continente, né? E aí, quando chove, do continente para o mar. Mas uma atmosfera muito mais instável, né? O ar mesmo estável, ventos, né? Ciclones, né? O sul, estamos vivendo de novo isso no Rio Grande do Sul. Como resolver a questão toda que está acontecendo no Rio Grande do Sul? A dimensão de um estado inteiro está sujeito a essa quantidade de chuva e afetar o estado inteiro, né? Então, que corre o risco de ser varrido pelos eventos climáticos. E economicamente também, né? As atividades humanas vão, né? Não é só questão de Ou seja, o cuidado começa na terra, né? Não tem como cuidar do mar. O mar é para estudar e ver o que está, como é que está sendo o reflexo. Né? Mas eu acho, Leila, que passa necessariamente. O planejamento, eu acho que tem uma função crítica nesse processo. Então, como o Regis colocou, como Cecília colocou, é impossível você pensar, por exemplo, os planos diretores dessas cidades sem levar em consideração as bacias. A gente deixou de levar em consideração esses elementos. A gente pensa a cidade de forma reducionista. A gente pensa os parâmetros urbanísticos. Nós, arquitetos urbanistas, terminamos pensando aquela cidade funcionalista, mas a gente não leva essa visão do geógrafo, digamos assim, né, que tem um olhar sobre o território. A gente precisa incorporar novamente no nosso planejamento municipal. Pois é. Enfim. Olha, o Salomão me pediu para fazer já a fala dele final, porque ele já está com uma reunião esperando por ele. Então, mas Regis e Cecília, esperem um pouquinho. Salomão, pode fazer suas considerações antes de ir para a sua reunião. Agradeço muito. Gente, é sempre um prazer.
É sempre um prazer muito grande estar falando sobre isso. Assim, agradecer mais uma vez o convite da Leila, do CAU Rio de Janeiro, do nosso presidente Sidney. Né? É sempre bom a gente estar discutindo e a seriedade desse trabalho que o CAU Rio de Janeiro vem fazendo em cima dessas discussões e desses debates, né? Em trazer para a sociedade de uma maneira geral, sobretudo para os profissionais, essa reflexão. E, logicamente, uma honra, né, poder participar desse talk junto com Cecília, junto com Regis e junto com todos aqui que estão nos assistindo e interagindo. Então, eu estou à completa disposição aí de vocês para a gente dar continuidade a esse debate, pedir desculpas pela minha necessidade de sair, mas por uma questão de ofício, de trabalho, eu estou precisando me ausentar. Mas alguém tem que pensar nessa cidade de Jaboatão. Contem comigo. Que seja você. Contem comigo. Um abraço grande. Obrigada pela presença. E a gente continua aqui. Cecília, vou passando agora para você. Você já falou sobre as bacias hidrográficas. Qual seria assim, a primeira medida que um prefeito devia adotar hoje para incorporar uma infraestrutura verde no planejamento urbano? Além da bacia, é isso? Em que lugar do Rio de Janeiro, como é que funciona isso? Uma cidade como o Rio de Janeiro, adensada, apinhada, como é que eu funciono? Em que lugar eu vou implementar alguma ação desse tipo? Me diz assim, qual é a tua visão sobre isso? Vamos falar na prática. Não tem problema se não funcionou, porque você não testou. Eu só queria trazer, assim, voltar um pouquinho, porque o Salomão falou do geógrafo, né? Mas o geógrafo não planeja a paisagem, ele não sabe o que um paisagista que tem uma formação para trabalhar a paisagem sabe. Essa formação ela leva 5 anos nos Estados Unidos e você tem que fazer ciclagem por cursos todo ano para renovar a sua licença para atuar na paisagem. Na Europa, a maior parte dos países tem formação de paisagismo. Agora, a arquitetura da paisagem faz parte do currículo dos arquitetos. No Brasil, não tem. Não tem. Voltamos, agora vamos ter. Atua na paisagem, não existe um profissional que estude para atuar na paisagem numa faculdade. Isso aí é uma das minhas bandeiras, né? Uma das minhas... É isso. A gente precisa de profissionais interdisciplinares, por isso que eu tive uma pós-graduação na PUC, que eu formava a gente. Eu tinha 6 departamentos, eu não vou falar muito disso, mas, enfim, a gente precisa formar pessoas que tenham compreensão sistêmica e compreensão interdisciplinar para liderar projetos, porque o arquiteto urbanista não aprende, o geógrafo não aprende, o biólogo não aprende, ninguém aprende, né? Quem aprende é o paisagista, que eu tive que fazer uma formação muito heterodoxa para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não tenho uma fórmula mágica, não. A única coisa que eu acho é que, acho assim, em cima de muito conhecimento, é que o prefeito, a primeira coisa que ele tinha que juntar era uma equipe interdisciplinar, onde tivesse pessoas de diversos campos de conhecimento e que consiga interagir para fazer uma cocriação de planos, né? E, na hora de implantar isso, trazer as populações locais com os seus saberes, porque eles conhecem muito melhor o território do que qualquer mapeamento que você vai fazer, né? Eles sabem onde a água entra, por onde é que ela sai, quem é que perde, quem é que não perde. Então, você tem que ter um estudo por bacia hidrográfica, mesmo bacias construídas densamente, para procurar as melhores oportunidades de intervenção daquela bacia. E não tem fórmula pronta. Não tem. No Rio de Janeiro, a bacia, caso a caso, porque você tem que ter questões geobiofísicas locais, urbanísticas, culturais, né? Que pessoas estão lá, qual é a cultura daquele pessoal, quais são os valores que a gente precisa trabalhar em co-criando com as pessoas do lugar e educando, capacitando não só o pessoal de cima das prefeituras, eu faço isso, tá? É um trabalho que eu faço, capacitando o pessoal de cima, mas também trazendo isso para a população, seja ela de alta, média ou baixa renda, e todos os agentes que atuam nas áreas. Então, é muito complexo, mas é absolutamente fundamental. Se não fizer isso, a gente vai enxugar gelo, a próxima chuva vai carregar, a próxima onda de calor vai torrar todo mundo, vai ter doença, vai ter gente morrendo
por conta do calor, né, da secura do ar. É, que então, a gente está falando de água, mas ilhas de calor também matam, né? Traz todos esses benefícios. A gente é natureza, gente. A gente não pode descolar a natureza aqui, a sociedade aqui. Tá tudo assim, a gente precisa ter um outro olhar. Precisa com urgência. Assim, não é... Eu não estou sendo... Todo mundo fala, não, você é catastrofista. Não, eu sou extremamente otimista. Porque se eu não fosse otimista, eu não estava fazendo isso há mais de 20 anos. Com todas as barreiras que eu tive durante a minha vida, né? Tentando mudar, muita coisa funcionou, tanto que a gente hoje tem o Plano Verde, Plano de Cidades Verdes Resilientes, é fruto muito de uma batalha que foi feita, um trabalho que foi feito conjunto, do qual eu fiz parte. Assim, atuante mesmo, né? Nacional, internacional, teve muita gente junto, e eu acho que isso daqui é absolutamente fundamental. Né? Então, a gente precisa de prefeitos que tenham essa visão. A gente precisa levar essa visão para o prefeito, para a população cobrar do prefeito também. Porque não é a obra de engenharia pesada que vai resolver, não é canalizar o córrego, não é asfaltar, porque asfalto dá voto. Asfalto não devia dar voto, cara. O que mais fizeram no Rio foi canalizar rios, né? Canalizar rios, né? Nosso Rio, Maracanã, todos os nossos rios são uma caixinha de concreto. Não funciona, gente, não funcionou, tá tudo errado. Desculpem mas é que eu sou muito apaixonada e assim eu acho que a gente tem que mudar com muita urgência, não é assim. Eu já venho falando isso há muito tempo. O que a gente está vivendo hoje não era previsto que fosse acontecer agora, era previsto que fosse acontecer na segunda metade do século. As coisas estão fora de controle, assim, o que os cientistas achavam não está. A gente está assistindo hoje que a gente vai chegar em 3 graus em 2050. Isso é absolutamente aterrador. As pessoas ainda não entenderam a dimensão que é isso, né? E eu sofro de... Eu tenho que lidar com a minha ansiedade climática todos os momentos do dia. Todos, e da noite climática. Também, às vezes. Acabei de adotar, vou anotar isso. Não, é importante, gente. A gente precisa, porque se a gente ficar achando que vai resolver, a gente não vai resolver nada. A gente vai tentar respostas possíveis hoje. As melhores respostas sabe, né, Cecília e Regis, vai falhar, sabe? Que a população mais carente, a população periférica, a população mais carente são as primeiras a levar a pedrada dessas mudanças, desses extremos climáticos, né, que são, em geral, são aqueles que estão nas encostas, estão na beira de um rio, estão numa palafita, estão, enfim, né? Nas baixadas, e a gente sabe que são os primeiros... estão perdendo tudo também. Usando a mesma delicadeza da Síria, são os primeiros a morrer, né? Porque a gente não está falando só de perdas materiais, estamos falando de perdas humanas. Bom, mas vamos levantar um pouquinho o astral, a bola da conversa. Eu vou passar agora, já estamos nos minutos finais, que esse toque é uma coisa bem rapidinha, então eu vou passar Regis para fazer suas considerações finais, e depois Cecília, e aí a gente fechando aqui, mas com uma coisa mais positiva. Vamos tentar focar numa ideia mais de positividade. Regis. Bom, eu vou primeiro tentar trazer assim, um exemplo que eu consegui vivenciar e conhecer, e que a gente tentou de uma maneira trazer para o Brasil quando concebeu o ProCosta, né? Que é o exemplo da Holanda, né? Então, um país que está abaixo do nível do mar, que consegue manejar a sua linha de costa, né? Enfim, assim, é possível, né? E obviamente, uma população totalmente integrada nas ações que fazem a coisa funcionar, né? Tem engenharia, tem soluções baseadas na natureza, mas tem uma participação e uma consciência popular de que aquilo ali é necessário, senão não tem país, né? Eu acho que o apelo é um pouco por aí, que nós, como disse a Cecília, nós estamos muito longe disso, né? Já perdemos várias oportunidades e parece que está se esperando outras oportunidades que nós talvez não tenhamos, né? E como eu estou assim bastante nesses últimos anos trabalhando muito com a questão multissetorial, por exemplo, planejamento espacial marinho são 11 setores, né? Mineração, navegação, pesca artesanal, cabos submarinos, eólicas, né? Enfim, unidades de conservação, a parte de biodiversidade. Eu queria deixar um recado justamente, né, para os arquitetos, talvez, e urbanistas, PUCAL, que tem essa força, né, de quem faz, né, de quem constrói, de quem planeja,
né, de que é importante que sejam feitas essas ações, tanto junto aos gestores, né, aí estamos falando dos prefeitos, né, de como que o CAL pode, ele, influenciar, já que ele tem essa força, né, os arquitetos e urbanistas estão geralmente nas prefeituras, ou estão na parte da construção, ou do planejamento, né? Assim como a gente deve pensar na capacitação também de arquitetos e urbanistas que ainda não chegaram lá ou ainda não têm essa visão, né? Eu acho importante que o CAL pode ser esse nó, né? Esse fórum, essa força de capacitar, de mostrar essa visão de que é necessário mudar isso tanto que a Cecília falou, né? Eu acho que o CAL tem uma importância grande. Divulgação, né? Divulgar, mostrar esse espaço de debate, né? Isso que a gente está conversando aqui, né? É isso aí. Eu acho que é isso aí. Cecília, suas considerações finais, aquele seu positivismo, que no final, se não for, né, como você falou, não dá para trabalhar com isso. Pois é, não, se eu não estiver atuando e acreditando que o que eu estou fazendo vai contribuir de alguma maneira, eu vou fazer outra coisa, né? Ou, sei lá, enfim. Até porque eu tenho 4 netas que estão nesse mundo agora, e eu vejo essas gerações que estão aí, hoje estão personificadas. Eu sempre trabalhei para as próximas gerações, mas agora eu tenho uma que vai fazer 18, 14, 2 que vão fazer 9. Então, eu tenho dever de poder olhar para elas, né? Rapidinho, o Regis trouxe a Holanda, né? Eu conheço bem o caso da Holanda. Hoje, inclusive, a Holanda está com outro problema, né? Porque está com seca. Nesses dias agora está com seca severa na Holanda, porque não tem água mais no Reno, nos rios que chegam lá, que é aquele delta gigante. Então, lá também tem outras questões que estão surgindo que não tinham antes. Que ironia, né? Que ironia não, como é sistêmico, né? Exatamente. O planeta é sistêmico. Então, não tem mais gelo lá em cima, nos Alpes, não tem mais água chegando na Holanda. É só para você, assim, quando eu falo sistêmico, bacia, eu estou falando de bacia, qualquer o tamanho de bacia. Essa daí é uma delas, onde a gente tem um exemplo muito, muito crítico. Eu não sei como é que a Holanda agora vai lidar com a falta de água na terra, porque o mar vai avançar, né? Mais ainda. Enfim, não tem mais a pressão, né, das 2 águas. Enfim, eu não entendo disso, tá, gente? Eu só estudo e meio que consigo entender um pouco as dinâmicas. Mas eu vou trazer um exemplo que é aqui do nosso vizinho, na Colômbia. A Colômbia tem trabalhado com bacias hidrográficas. Eu me lembro, eu tive uma vez num evento lá na Javeriana, na Universidade Javeriana, lá de Bogotá, e me chamaram para falar e tal, e eu achei até meio estranho, porque eu falei, cara, no Brasil não tem o que levar. Em 2014, se eu não me engano, que era o ano, a gente não sabia fazer nada aqui no Brasil, né? E eu fui lá escutar o que as cidades... Para mim foi riquíssimo, porque eu escutei o que inúmeras cidades e regiões estavam fazendo em suas bacias hidrográficas. E Medellín é um dos casos, né, importantes de trabalhar o Vale do Aburrá, que essa região, eles trabalham o vale todo, né? Em algumas vezes que eu estive lá, é assim sempre muito inspirador eles trabalharem de forma realmente integrada dentro das cidades também, né? Em áreas urbanizadas, altamente urbanizadas, fizeram corredores verdes onde deu, inseriram biodiversidade nativa onde deu, e com isso tudo estão hoje com falta d'água, por incrível que pareça, eles estão também nos Andes, também não tem mais, está degelando tudo lá, eles estão com problemas muito mais graves, mas o que me interessa é a gente fazer isso para ontem. Aí a gente hoje tem uma Secretaria de Estado de Ambiente que tem gente lá dentro atuando para a mudança também, que eu me dou muito com o pessoal de lá, né? A gente teve aqui na última oficina das estratégias nacionais para soluções baseadas na natureza em Niterói, no começo do mês, agora, né? Nos dias 2 e 3, se não me engano, foi lá em Niterói, eles me chamaram para falar, e foi super bom, né? Assim, eu tive parceiros de fala, de mesa muito legais, e mais outras pessoas. Depois teve uma oficina também para poder, já era a 5ª, que eles fizeram em todas as regiões do Brasil, e do Rio de Janeiro foi a última. Então, eu acho que a gente tem muita perspectiva se esse governo que tem hoje, né, nacional, se perpetuar, né? Se ele continuar
no ano que vem, a gente tem muitas esperanças de efetivamente fazer com que as políticas nacionais desçam até para as cidades pequenas, que é uma das questões importantes que você traz aqui. Porque, normalmente, os prefeitos querem dinheiro. O dinheiro que eles têm é de arrecadação de IPTU. Né? Então, eles querem mais é parcelar o solo, que eu estou vendo aqui acontecer na minha região, aqui em Paraíba do Sul. Hoje está tudo picotado, urbanizando áreas que não podiam ser urbanizadas. Tinham que ter uma outra estratégia. Então, é importante, sim, encontrar outros mecanismos financeiros também para manter as cidades manterem as áreas importantes ecologicamente falando, né, que vão manter o funcionamento da cidade quando vier esses eventos, seja de muita chuva, pouca chuva, calor intenso, fogo. Está vendo, o mundo está pegando fogo inteiro e a gente vai começar a pegar fogo, não vai demorar muito. Né? Passei por vários incêndios já na minha região aqui durante muitos anos, inclusive no meu sítio. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar, e isso daí tem que assim, descer das políticas nacionais para o local, né? E ter essa interação, capacitando em todos os níveis, fazendo interação entre os conhecimentos. Eu acho que isso daí é por isso que eu estou fazendo isso hoje, né? Isso daí é o que me interessa hoje, é como a gente consegue fazer com que isso chegue no território com esse conhecimento mais sistêmico, dependendo de onde a gente está nas bacias. Vamos, então, deixar esse gostinho de quero mais. Esse aqui é um esquenta para a nossa conferência. Cecília, se você estiver aí no dia 1º de outubro, já não vou estar, mas podem me trazer, eu venho. Na sua roça, em Portugal. A roça. Enfim, é um evento estadual, aí a gente realmente se limita aos convidados e tal, no máximo de um outro estado, porque ele tem, enfim, é uma situação do próprio Conselho. Mas isso acho que já mostrou bastante, né, o quanto, como Cecília falou, o mundo é tudo integrado, a natureza, tudo o que acontece, como falou também Salomão, como falou Regis, o que acontece no vizinho vai repercutir de alguma forma na cidade do outro, ou o que vai fazer no seu bairro vai influenciar, o que vai fazer num país, né, enfim. Então, na verdade, é o mundo entendendo que planejamento tem que mudar, que soluções elas precisam se voltar para o lado da natureza, e, enfim, né, a gente sabe que algumas consequências, lamentavelmente, já estão assim em curso, talvez não haja muito mais tempo para diminuir, mas a gente precisa, sim, se preparar, e resiliência urbana é esse preparo, sim. Então, gente, eu vou me despedir também das pessoas que ficaram conosco até agora, tá? E dizer que, então, dia 1º de outubro, no Palácio Capanema, já em breve vai começar a sair as inscrições e coisa e tal, né, através de um site nosso. Se inscrevam, arquitetos, urbanistas, estudantes, paisagistas, oceanógrafos, geógrafos, estão todos convidados para esse encontro que a gente sempre faz, é um encontro regimental e que a gente vai fazer agora, e tem muito assunto aí que a gente vai trazer, do empreendedorismo ao BIM, enfim, passando pelas áreas verdes e passando também pelo nosso patrimônio. E aí eu encerro falando que o Palácio Capanema vai ser o palácio que vai abrigar o nosso encontro. Obrigada mais uma vez, eu espero contar com vocês mais vezes. Tchau, pessoal.